pessoal! Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ainda para o conteúdo de funções. A gente vai ver nessa aula um conteúdo que não está na apostila de vocês, mas que eu considero muito importante. Eu pesquisei algumas coisas e eu vi que esse conteúdo continua caindo em vestibulares bem recentes. Então, eu achei que é super importante, até pela aplicação que ele tem. Então, eu vou estar passando esse conteúdo. Ele não está na apostila de vocês, só que eu vou estar encaminhando então uma apostila para vocês poderem estudar esse conteúdo. É uma apostila que tem um conteúdo bem resumido, mas que é suficiente para vocês conseguirem estudar, ok? Então, vamos lá. O conteúdo de funções, aqui a gente vai ver então os conteúdos agora. Classificação de funções, o que é uma função inversa e o que é uma função composta. Então, o objetivo então é classificar funções e calcular a inversa e a composta de uma função. Bom, o que é uma função? Então, a gente vai classificar as funções em três tipos: função injetora, sobrejetora e bijetora. Então, o que significa isso? Por exemplo, tem uma função injetora aqui. Então, uma função que tem um domínio A e leva para um contradomínio B, ela é dita injetora quando cada elemento de A possui um correspondente diferente em B. Ou seja, não há um elemento de B com mais de um correspondente em A. Então, isso é uma função injetora. Uma outra forma mais formal de dizer é que quando eu pego dois elementos aqui de A, x1 diferente de x2 aqui, dois elementos em A, o resultado, ou seja, o f do x1 é diferente do f do x2 em B. Então, por exemplo, aqui, uma função injetora, para cada elemento do A, eu estou levando um elemento diferente do B. Não tem nenhuma flechinha aqui que está repetindo aqui no B. Isso é uma função injetora. Agora, uma função não injetora, eu tenho resultados aqui diferentes aqui, que estão o mesmo resultado em B. Isso é uma função não injetora. Ok? Então, vamos trazer um exemplo aqui. F de x igual a 2x mais 1, ela é uma função injetora. Por quê? Para cada valor que eu atribuo para x, eu sempre vou ter um resultado diferente. Então, se eu construir o gráfico aqui, da 2x mais 1, eu vou ter algo mais ou menos assim. Vai ser uma reta, ok? Crescente aqui. Então, para cada elemento de x, eu vou sempre ter um resultado diferente aqui do y. Então, qualquer x aqui que eu pegar, o resultado vai ser um resultado diferente, ok? Já uma função não injetora, por exemplo, f de x igual a x quadrado, eu vou só fazer o gráfico para vocês terem uma noção, tá? Então, se eu tiver aqui o gráfico dessa função, ela vai ser mais ou menos assim. Isso é uma parábola, tá? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, eu pego um valor de x aqui, Esse valor aqui de x, eu vou encontrar aqui um valor de y. Só que se eu pegar esse valor de x aqui, ele vai ter o mesmo resultado em y. Logo, não é uma função injetora, tá? Então, por exemplo, aqui qualquer valor de x vai dar um resultado diferente, mas aqui, por exemplo, se eu pegar x igual a menos 1 e x igual a 1, então menos 1 ao quadrado, então esse f de x aqui vai ser 1 positivo, e esse f de x aqui também vai ser 1 positivo, ou seja, as duas têm o mesmo resultado, logo não é uma função injetora. Para ser uma função injetora, todos os resultados têm que ser números diferentes. Agora, uma função sobrejetora, o que é isso? Sobrejetora quando para qualquer elemento do contradomínio, aqui y pertencente a B, pode-se encontrar um elemento x pertencente a A, que é resultado dele. Ou seja, f é sobrejetora quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Isto é, a imagem do f é igual ao meu contradomínio.
Eu costumo dizer que a sobrejetora é quando não sobra. Sobrejetora é quando não sobra elementos no contradomínio. Lembra que uma função eu posso associar vários, o elemento de A nunca pode sobrar, mas o de B pode acontecer que sobre alguns. Então eu associo aqui os elementos de A em B e sobra elementos do contradomínio. Isso daqui não é uma função sobrejetora. Uma sobrejetora é quando a conjunto imagem é exatamente igual ao contradomínio, ou seja, quando não sobra elementos aqui, ok? Então, olha só, eu tenho que esse 1 aqui, né, f de x igual a 2x mais 1, ela é uma função sobrejetora. Por quê? Se eu pegar o gráfico aqui, ó, do 2x mais 1, que a gente já tinha feito anteriormente, e traçar aqui, essa reta é infinita para cá e é infinita para lá. Ou seja, eu sempre vou ter um resultado aqui nos números reais, para qualquer valor que eu atribuir para x. E vai ser, então, infinito para os dois lados. Logo, o contradomínio é o mesmo que o conjunto imagem, ou seja, todos os números reais. Ok? Já nessa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 1, isso daqui vai estar mais ou menos assim, ok? E essa função, ó, repare que para esses valores de y aqui, ó, eu não tenho função, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, eu não tenho nenhuma função relacionada aqui. Por quê? Porque aqui, ó, meu f de x nunca vai resultar num valor negativo. Então, tá sobrando aqui, ó, esses elementos aqui do meu contradomínio que não tem imagem, eles não são do conjunto imagem. Esses elementos aqui estão sobrando. Se está sobrando, não é uma função sobrejetora. Agora, o que é uma função bijetora? Uma função bijetora é quando ela é injetora e bijetora ao mesmo tempo. Logo, a gente vai dizer que é uma relação 1 a 1. Por quê? Para cada elemento do domínio, eu tenho um único elemento relacionado no contradomínio. Então, 1 a 1, 1 a 1, ok? E aí a gente tem como exemplo a função 2x mais 1, que é bijetora, que a gente viu anteriormente que ela era injetora e depois a gente viu que ela era bijetora. Então aqui, dado uma função f de a em b, bijetora, a gente vai chamar de função inversa de f a função que a gente vai usar esse menos 1 aqui em cima. Isso não significa que está elevado a menos 1, é só uma nomenclatura de função inversa, tá? Então, a função inversa, ela vai agora levar do contradomínio para o domínio, né? Vai trocar os conjuntos. Se f de a é igual a b, então f de menos 1 de b vai ser igual a a. O que significa isso? Então, se eu tinha antes aqui uma função que levava um elemento do domínio para o contradomínio aqui, agora essa função inversa vai levar esse elemento aqui de volta para esse elemento aqui. Como isso? Por exemplo, se eu tinha uma função aqui, ó, que o f de a resultava em b. Então, eu tinha aqui, quando x valia a e o resultado era b. O que a função inversa vai fazer? Ela vai pegar o b agora e vai transformar em a, vai trocar esse par ordenado. Então, vamos supor assim, se eu tinha uma função que eu pegava o 3 e ele resultava em 5. Agora, eu vou ter uma função que, quando eu pegar o 5, ele vai resultar em 3. E essa função aqui a gente vai dizer que é a função inversa, porque eu consigo pegar justamente o contrário dela, o inverso dela. Ok? E a gente tem que descobrir como que faz essa função. Bom, para isso a gente vai ter esses passos aqui para a gente seguir. Então, para a gente determinar a inversa de uma função, a gente vai seguir esse procedimento. A gente vai, no lugar de f de x, a gente vai escrever y. E depois a gente vai trocar onde tem x, a gente vai trocar por y e o y por x. E depois a gente isola o y. Então, olha só. Peguei essa função aqui, 2x mais 1, que eu sei que ela é bijetora, então ela vai ter inversa. Porque quando
a função não for objetora, eu não consigo encontrar a inversa. Por quê? Não é uma relação 1 a 1. Então pode sobrar elementos no contradomínio, aí já não vai dar certo. Ou pode ser injetora, e aí quando eu fizer a volta, não vai ser uma função. Então precisa ser objetora. Então eu vou escrever no lugar de f de x, eu vou escrever y. E agora eu vou trocar onde tem x, eu vou trocar por y, onde tem y eu vou trocar por x. E vou chegar nisso daqui, ó. X igual a 2y mais 1. Ok? Feito isso, eu vou isolar o meu y agora. Então, eu vou passar o mais 1 para cá menos, então vai ficar x menos 1 igual a 2y. E passo 2 dividindo. Então, x menos 1 divididos por 2 é igual a y. Posso até trocar o lado aqui. Y é igual a x menos 2. Perdão, x menos 1 sobre 2. Essa daqui é o que a gente chama de função inversa. Então, f menos 1 de x vai ser x menos 1 sobre 2. Olha só, vamos pegar um exemplo de resultado aqui dessa primeira função aqui. Então, vamos colocar quando x valia 0, o resultado aqui era 1, né? 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então, olha só, vamos aplicar esses valores agora na função inversa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado, que é 1, e vou aplicar aqui como se fosse o x. Então, f menos 1 de 1, positivo. Então, aqui a minha função é x menos 1 sobre 2. Só apagar aqui para ficar mais claro. Linha inversa essa daqui. Então, eu vou ter 1 menos 1 sobre 2. 1 menos 1 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então, o que eu cheguei quando x é 1? O y vale 0. Peguei ali o par ordenado inverso. Ou seja, se antes eu tinha uma função que transformava o 0 em 1, agora eu tenho uma função que transforma o 1 em 0. Faz retornar. Ok? Esse tipo de função pode ser importante, por exemplo, se antes eu tinha uma função que ela calculava, que ela transformava o número de litros no preço que eu vou pagar da gasolina, por exemplo, agora eu tenho uma função que transforma o preço da gasolina no número de litros que eu coloquei. Então, essa é a ideia da função inversa. Trouxe um outro exercício aqui, agora esse é de vestibular. Então, a função inversa definida por f de x igual sobre x mais 1 é. Então, para calcular a inversa, primeiro a gente vai chamar f de x de y. Então, eu tenho que y é igual a 1 sobre x mais 1. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar onde tem y por x e onde tem x por y. Então, x é igual a 1 sobre y mais 1. Agora eu vou isolar o meu y. Então, essa expressão aqui está dividindo, tudo aqui eu vou passar para o outro lado multiplicando. Vou ter que y mais 1 multiplicado por x é igual a 1. Agora, esse x que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Vou ter que y mais 1 é igual a 1 sobre x. E agora eu passo esse mais 1 para o outro lado, menos 1. Y é igual a 1 sobre x menos 1. Que dá para eu ajeitar isso daqui, né? Vou tirar o mínimo do múltiplo comum, que seria x, né? Aqui divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. X dividido por x dá x mesmo, né? Vai dar 1, perdão. 1 vezes 1, 1. Aqui é como se eu tivesse 1 aqui embaixo. X divididos por 1 dá x. X vezes 1 vai ser x. Então, eu chego nesse resultado aqui, que é a letra E. Outro conceito bem importante é o conceito de função composta. O que é isso? É quando eu componho duas funções. Então, a gente vai denominar com esse Ozinho aqui. Isso significa G composta com F.
que é quando no lugar do x eu coloco outra função. Ao invés de colocar um número, eu coloco uma função. Para a gente entender isso, é melhor a gente fazer com exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas funções, o f de x e a g de x. Eu quero a g composta com f. Então, lembra que quando a gente tinha g de x e eu queria, por exemplo, calcular g de 3. Então, eu substituía no lugar do x e eu sempre ia colocando 3. Agora, eu não quero mais a função no número, eu quero a função composta com outra função. Então, no lugar do x, eu vou colocar uma função. Então, como que é a g de x? É 4x mais 1. Então, no lugar agora do x, eu vou colocar f de x. Então, aqui eu vou ter que isso é 4 vezes a minha função f, que é 3x menos 2, isso, mais 1. Então, isso vai ser igual. Vou multiplicar aqui, 4 vezes 3 vai ser 12x. 4 vezes menos 2 vai ser menos 8. Tudo isso mais 1. Então, isso daqui vai ser igual a 12x. Menos 8 mais 1 vai ser menos 7. Então, essa composta aqui, g de f de x, g de f de x é igual a 12x menos 7. Agora aqui, seja f de x igual a 3x menos 1 e g de x igual a 5x mais 4. E ele pede para a gente determinar a f composta com g no ponto 2, ou seja, quando g é igual a 2. Você teria duas formas de fazer. Primeiro, encontrando qual que é essa composta, e daí eu utilizo x igual a 2. Ou então, eu calculo primeiro quanto que vale g de 2 e coloco aqui no f. Então, vamos primeiro calcular quanto que vale g de 2. Então, isso daqui é 5 vezes 2 mais 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. E agora, eu calculo a f de g de 2, vai ser igual a f do resultado aqui, ó, f de 14. Porque g de 2 vale 14. Então, isso daqui vai ser 3 vezes 14 menos 1. Ok? Então, isso daqui vale 42, né? Menos 1, que é 41. Isso era uma forma de fazer. A outra forma de a gente fazer seria a gente calcular primeiro a composta. Então, eu vou apagar aqui. A gente vai calcular primeiro quanto que vale a composta dessa função. Então, a f de g de x. Então, f é 3x menos 1. Só que no lugar do x, eu vou escrever a g de x menos 1. Então, isso é igual a 3 vezes, e quem que é a g de x? 5x mais 4. Coloco entre parênteses porque é uma expressão. Menos 1. Então, 3 vezes 5x vai dar 15x. 3 vezes 4 vai ser 12, menos 1. Então, isso daqui é 15x. É mais 11. Então, essa é a composta. Aí, eu tinha que calcular isso no ponto 2, ou seja, a f de g, quando x vale 2. Então, eu ia pegar 15 vezes 2 mais 11. Então, 15 vezes 2 é 30, mais 11. Isso daqui é 41. Então, eu tinha duas formas de resolver. Agora, eu tenho a seguinte situação. Sabendo-se que a composta é 63x mais 107 e f de x é igual a 7x mais 2, então o valor g de 1 deverá ser. Então, repare que ele já me dá a composta e ele quer saber qual que é o valor de g da função g no ponto 1. Como que a gente resolve isso? Bom, eu sei que a f composta com g de x
é igual a 63x mais 107. Mas como que calcula a composta? Eu pego a f e coloco no lugar g de x. Então, eu sei que isso daqui é igual a 7 vezes o g de x mais 2, que é igual a 63x mais 107. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse g de x aqui, ó. Então, eu tenho que 7 vezes o g de x é igual a 63x mais 107, passo esse 2 para cá, menos 2. Então, 7 vezes o g de x é igual a 63x mais 105. E aí eu passo esse 7 aqui que está multiplicando, do outro lado dividindo. Então, g de x é igual a 63x mais 105, tudo isso dividido por 7. Então, g de x vai ser igual a 63 divididos por 7 dá 9, então isso aqui é 9x, mais, aqui é 105, 105 divididos por 7 dá 15. Então, essa daqui é a minha função g de x, mas ele quer saber o valor de g de 1. Então, vou apagar aqui. O g de 1, quanto que vale? 9 vezes 1 mais 15. Então, isso é igual a 9 vezes 1, 9 mais 15. Então, 15 mais 9 dá 24, que é a letra D. Ok? Então, a conclusão desse conteúdo é o princípio de semear e colher, né? Que a gente tem a relação de dependência aqui entre duas variáveis, né? E o texto de Gálatas 6:7, em que uma está em função da outra. E a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz, isso acarreta em algumas consequências, alguns resultados, né? E esses resultados vão ser importantes para a nossa vida. Da mesma forma, no conteúdo de funções, a gente tem uma relação de dependência entre duas grandezas.